Olá, bem-vindo de volta. Você está em Pensando Cristo, um espaço para pensar e repensar a espiritualidade cristã. Bom dia, boa tarde, boa noite e muito obrigado pela sua companhia. Esse é o nosso episódio 4 e sempre com boas conversas para vocês. Hoje eu não estou sozinho não, porque ele está de volta. Meu brother, meu irmão de sangue e de alma, Eliel Soares. Opa! Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu já estava com saudade, viu, mano? Mas estamos aqui, espero que vocês estejam conosco, nos acompanhem, dê um like aí. Hoje estamos em ótima companhia, hein? Cara, a conversa vai ser boa, o papo vai ser bom aqui, tá? Então, você que ainda não segue, não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreve aí, dá um like aí, tal, divulgue, tá? Porque é de vocês que nós dependemos, tá? Muito obrigado pela companhia e, como sempre, a gente está em boa companhia, mas ele vai segurar ali um pouquinho, e eu sempre começo o nosso podcast falando do meu livro e de um outro livro, e de mais um livro, porque leitura é tudo, ler é tudo. Então, o Lucas vai colocar ali na telinha O Negro Nazareno. E como eu disse no podcast passado, esse é um livro que vai te levar para uma caminhada com Cristo lá da Galileia, despido de toda a cultura, todo o aparato que jogaram em cima dele ao longo de todos esses 2 milênios aí, e a gente tenta buscar esse Cristo lá na sua originalidade. Então, o Negro Nazareno, mais do que falar sobre a pele, a cor da pele do Cristo, que lógico, a gente não sabe exatamente qual é, só que não era aquele Cristo loiro nórdico, né? Com certeza não. Mas para além disso, traz uma reflexão enquanto você vai caminhando com Cristo ali pelas estradas empoeiradas da Judéia, da Galileia. Enquanto você vai caminhando com Cristo, você vai ter a oportunidade de refletir sobre o que aconteceu com... não com a cor da pele, mas o que essa mudança da cor aí de Cristo provocou no mundo todo, tá? Inclusive serviu para colocar, para apoiar, inclusive a escravidão e a expoliação do continente africano. Tá bom? O Negro Nazareno, da editora Recriar, você vai encontrar em todas as plataformas que oferecem livros aí, todas as livrarias, e também você pode pedir também para nós mesmos, aqui pelas nossas redes sociais, tá? Ou pelo meu telefone mesmo, que é 15 99727 5959. Pode pedir pelo WhatsApp, 15 99727 5959, tá aí na tela para você, tá bom? E sem mais delongas, vamos receber o nosso convidado de hoje. Muito bem-vindo, ele que é professor, crítico social, teólogo. O papo aqui vai ser de alto nível. Bem-vindo, professor Alexandre Lima. Obrigado, pastor Elias, pastor Eliel. É uma honra estar aqui no podcast, né? Eu estava até brincando aqui com eles aqui que eu tô parecendo aquela criança quando ganha um presente novo, assim, que eu fico meio bobo, porque o estúdio é muito bonito, é tudo muito bonito, é bonito ver essa iniciativa dos pastores de estar trazendo para a plataforma do YouTube, para esse formato de podcast, essa conversa, esse diálogo sobre Cristo que é tão importante. Então eu só agradeço a Deus e a vocês de poder fazer parte dessa história, de estar aqui.
É uma honra, só tem que glorificar a Deus e agradecer mesmo. A honra é nossa, Alexandre. Com toda certeza, a honra é nossa. Inclusive, o professor Alexandre, ele é pai novo. É? Novamente, né? Ele vai contar um pouco da história dele, né? Eu tenho o prazer de dar aula, trabalhar junto com o Alexandre, e a gente sempre está conversando sobre o Evangelho, sobre o Cristo, sobre política. Estamos sempre ali e principalmente sobre sociedade, né? O nosso papel na sociedade. Eu acredito que hoje o papo será muito bom mesmo. Maravilha. Então, vamos então já começar a apertar o nosso convidado? Vamos sim. Bom, como a gente sempre começa, quem é o professor Alexandre? De onde veio? Fala um pouco aí da sua trajetória. O professor Alexandre, igual eu estava falando com o Eliel no caminho, quando a gente estava vindo para cá, né? Talvez na cabeça, na imaginação de quem está do outro lado, né? Que um dia a gente já teve também das crianças. É engraçado, que parece que você olha o professor lá, é como se ele já tivesse nascido com um diploma, né? Fala, eu nasci, sou professor, tá? Quando eu crescer, você dá minha aula, que eu... Mas, não, na verdade... Então, eu sou de origem, vamos dizer assim, lá do Campo Limpo, né? Do Jardim Olinda. Eu fiquei ali com a minha família até os quase 6 anos de idade, mais ou menos. Num lugar que está bem diferente hoje. Se você for lá onde eu nasci, ali na rua que eu morava, hoje tem um monte de prédio, né, do CDHU. A casa que eu morava ainda está lá. Eu já cheguei a passar lá com a minha esposa lá para mostrar para ela onde que era. E ainda tem minha casa lá. Mas o bairro está bem diferente, bem mudado, né? Periferia ali do Campo Limpo, zona sul da cidade de São Paulo. É da quebrada. Criei da quebrada, sim. E aí depois mudei com a família também para a zona sul de São Paulo, mas para outros bairros, né? E aí ao longo da vida eu fui aí montando, vendo que Deus preparava para a gente no meio do caminho, né? Sou católico, né? O pessoal às vezes fala assim, eu sou católico, apostólico, romano. Mas eu acho que é um nome muito grande para, às vezes, deixar só as pessoas confusas, né? Na verdade, isso significa que a gente é seguidor de Cristo, porém a gente tem como referência também o nosso apóstolo primeiro, Papa Francisco, né? É isso que significa isso, né? Maravilha, nós vamos falar sobre o Papa Francisco hoje também. E aí, você é professor de que área? Como foi a sua formação? Então, eu sou professor de geografia e eu estudei licenciatura em geografia. Então, a minha formação ela foi toda voltada para poder estar em sala de aula mesmo, né? Eu lembro que na faculdade eu participei de um programa da época do governo federal, que era um programa que estava vinculado com o CNPq. Eu não sei se existe hoje ainda, mas que foi excelente na minha formação, que era o PIBID, que era o Programa de Iniciação à Docência. Como se fosse uma iniciação científica, só que a gente fazia o trabalho prático dentro da sala de aula. E eu lembro que na época era com o pessoal do EJA até. Então isso aí me ajudou bastante a contribuir para a minha formação, porque eu não tive aquela história, tipo, na faculdade eles te ensinam uma coisa, na sala de aula você vai ver que é totalmente diferente. Sim, tem isso. Porém, mesmo na formação, eu já tive a oportunidade de ter o contato com, vamos dizer assim, o chão da fábrica, né? Com o público. Com o público que eu ia trabalhar depois, que era da sala de aula. Acho que isso aí foi bem rico, assim, para minha formação. É interessante. Eu me lembro que eu tive isso também. Eu me formei muito antes. Mas eu tive, assim, a gente teve um programa parecido que era promovido pela própria faculdade dentro com a comunidade da região e para dar essa experiência para o professor. A minha formação é em letras e eu me lembro que nós tivemos um programa assim parecido. Conta um pouco também da sua história de fé, assim, com a sua caminhada na fé católica, como que foi isso, porque eu percebo que a gente tem hoje muita gente que fala, eu sou católico,
Mas eu percebo que você tem uma fé, um engajamento, não é aquela coisa assim de boca. Não sei se você me entende, porque Aquela coisa só ritualística, né? isso, a pessoa fala preceito, né? católico, mas ele é aquele que vai de vez em quando na missa, tal, mas não tem um envolvimento. Como você chegou a esse nível? É engraçado o senhor falar disso, porque na Igreja Católica, assim, acredito como no meio também protestante, evangélico, né? Sim, hoje existe muito do meio evangélico também. É muito amplo, né? Tem uma variedade, né? Sim, sim. Mas dentro da Igreja Católica mesmo também existe essas diferentes espiritualidades. E aí eu acho que eu tive o privilégio de poder experienciar um pouquinho de cada uma. Porque tudo começa na raiz mesmo, né? Da parte de família, da parte da minha mãe, da parte do meu pai, a família sempre foi católica. Especialmente o lado da minha mãe, eu sei que teve uma vivência de catolicismo ali muito de pé no chão popular, de viver o catolicismo do dia a dia. Porque a minha bisavó, isso é uma coisa que eu tô resgatando, coisa que a gente está descobrindo agora na família, né? Minha bisavó, ela era... aqui na época o pessoal chamava de benzedeira, mas ela era... o benzedeira dela não era assim um serviço cobrado. Sei. Ela prestava um serviço de caridade. Então ela era católica, ela era paroquiana da paróquia dela lá no Campo Limpo, que se eu não me engano é a mesma até hoje, que é São Judas Tadeu, essa minha bisavó, mãe da minha avó, né? E aí ela ajudava sempre o pessoal da comunidade. Quando alguém precisava de alguma coisa, precisava que alguém fizesse alguma oração por algum parente que estava doente, ela sempre se disponibilizava a ir lá e ajudar essa pessoa, seja com uma oração, seja com uma companhia, seja com... Porque a família sempre foi família simples, né? Então não era ajuda material, acredito eu. Mas era mais esse apoio mesmo, de estar junto, sabe? Sim. E aí a minha família toda, depois disso, né, da parte da minha mãe, herdou isso aí. Então a minha avó ensinou a minha mãe dessa forma, e aí a minha mãe também me ensinou dessa forma também. Porém, eu sei que esse caminho, ele teve suas idas e vindas, né? Eu não fui sempre ali a mesma espiritualidade. Porque quando eu era criança, lá no Jardim Olinda, tinha uma paróquia que os meus pais frequentavam, mas eles hoje até comentam isso, né? Que eles não frequentavam assiduamente, vamos dizer assim, né? E tinha essa tradição da família, mas eles frequentavam lá uma paróquia que era Nossa Senhora Aparecida, ali de Jardim Olinda. E aí eu também, por consequência, estava ali junto com eles. Quando eu me mudei para um outro bairro, lá da Zona Sul também, aí eu passei a frequentar outra paróquia, aí sim eu tive um contato mais meu mesmo, que é o que eu tenho da minha memória, assim, mais próxima de hoje, né? Que é a paróquia onde eu fui coroinha, e aí onde eu fiz catequese, onde eu fiz todo o caminho tradicional católico de um adolescente, uma criança católica, né? E eu sempre tive presente ali. Isso na minha infância. Interessante falar isso, que me parece que naquela região da Zona Sul, parece que gerou esse trabalho mais social da comunidade católica. Porque eu estou falando isso porque na década de 90, entre 90, acho que até começo dos anos 2000, eu tinha um trabalho no Fórum de Santo Amaro, que eu herdei da Isabel, saudosa Isabel, que morreu recentemente, partiu recentemente. Um trabalho de oração ao meio-dia. E quem estava do meu lado ali, sempre ali, dando uma força, e que até quando eu não estava, ele estava lá, tal, e trabalhamos juntos ali, foi um rapaz que é católico, com uma grande atividade católica. Eu não me lembro na paróquia dele se era São José Operário, se eu não me engano, mas era na região ali, Capão Redondo, daquela região, que era o Francisco, né?
E, inclusive, se ele, caso chegar até ele, grande abraço, Francisco, porque trabalhamos juntos por bastante tempo ali. E, e era, assim, foi a primeira pessoa a primeira pessoa católica que eu olhei e falei assim, nossa, como que os católicos que eu conhecia antes era aquele cara que, não, sou católico, vai na igreja. Não, esse é o cara que ele entende a fé e tal. E acho que foi o primeiro contato que eu tive com uma pessoa, tirando padres, porque parece que o catolicismo antigamente parece que era praticado só por padres e os outros iam na igreja, né? Ali assistiam a missa, ia para casa, fazia os rituais mais tradicionais, batismo, alguns faziam catequese e outros nem isso. Tal. Então foi a primeira vez que eu tive contato com um catolicismo de verdade, assim, então eu posso dizer, o catolicismo leigo de verdade. E ele era exatamente dessa região ali da zona sul, do extremo sul ali de São Paulo. Quer dizer alguma coisa? Isso o que eu queria até conversar, perguntar para o professor Alexandre, principalmente o trabalho, né, que você desenvolve, né, qual o seu, porque é perceptível que você tem muito a ideia da igreja como aquela que estende a mão, né, apoiada principalmente em Tiago, né, assistir às viúvas, o papel mesmo de igreja. E qual o seu papel que você desempenha, que gosta mesmo, que acha importante? Eu vou começar falando sobre o que o pastor Elias comentou, que é esse histórico que tem ali na zona sul de São Paulo, no extremo sul, de uma igreja bem próxima do povo ali, né? Isso, envolvida na sociedade. Isso é importante a gente falar porque existe mesmo esse histórico, né? E a gente ali no nosso território, a gente viveu diferentes momentos dessa caminhada. Quando a região de Santo Amaro ainda não era uma diocese, toda a região pertencia à Arquidiocese de São Paulo, porque na Igreja Católica essa territorialidade ela vamos tentar simplificar, dividida em setores, vamos dizer assim, né? Então você tem a diocese, que é aquele território que um bispo cuida, né? Então, sim. E aí depois dentro de várias dioceses você vai ter um território maior, que é onde está aquela conferência nacional, sim, e aí você vai ter o Vaticano. A arquidiocese, né? Que é um território um pouco maior. E aí, quando Santo Amaro não era uma diocese ainda, ele pertencia à Arquidiocese de São Paulo. Então era um território só. Desde a Sé até a Zona Leste, Zona Norte, toda a região metropolitana, acredito eu, até o extremo sul. Você tinha bispos auxiliares, né? Você tinha bispos auxiliares para as regiões. Então, para Santo Amaro, você tinha o bispo auxiliar lá. Porém, o bispo mesmo era Dom Paulo Evaristo Arnes. E aí ele tinha um bispo auxiliar dele, que, se eu não me engano, era... Agora eu esqueci, eu não peguei a época dele, né? Mas ele tinha um bispo... Dom Paulo tinha um bispo auxiliar para Santo Amaro. E aí, naquele momento que você pegou ali anos 60, 70, 80, época da ditadura militar, as pessoas pensando ali nos direitos trabalhistas, em como a sociedade estava se transformando, e você tinha os movimentos dos metalúrgicos, sim, e a região ali, tanto do ABC, mas também a zona sul de São Paulo, a Marginal Pinheiros toda ali com aquele monte de fábrica, aquele monte de firma ali, o movimento operário ali era muito grande, forte, sim, entendeu? E então a igreja ela estava muito ligada com essa vivência prática das pessoas daquele território, de pessoas trabalhadoras que estavam ali vivendo aquele momento de tentar descobrir o que estava acontecendo na sociedade que influenciava diretamente na vida delas. Então você tinha um governo que mantinha uma determinada ordem, porém você tinha várias questões, vários problemas trabalhistas para se resolver. E aí, com a rigidez daquele governo da época, você tinha dificuldade de se organizar para resolver os problemas trabalhistas que existiam, as dificuldades dos trabalhadores. Então, qual foi o refúgio dos trabalhadores? Se organizar
para juntos aí sim lutar pelos seus direitos. Exato. E aí a igreja acabou fazendo parte disso, não porque a igreja tomou partido, mas porque a igreja fazia parte da vida daquelas pessoas. Na vida da E da até sociedade. hoje, né, a Igreja Católica tem os padres marcados com essa questão social. Uhum. Se eu não me engano, se eu estiver enganado, você me corrija, mas Dom Paulo Evaristo Arnes era uma pessoa voltada para essa questão, bem envolvida nessa questão social. Né? Com certeza. Quando Santo Dias da Silva, que era um metalúrgico, Me lembro. que ele é da Zona Sul, que ele é do nosso território, é assassinado durante uma greve, o Santo Dias estava entregando panfleto para as pessoas na rua para poder divulgar as causas daquela mobilização dos trabalhadores ali, né? Por que eles estavam se mobilizando, e o Santo Dias estava lá fazendo esse trabalho de conversar com as pessoas na rua. Durante uma ação dessas, Santo Dias ele é baleado, ele toma um tiro. Sim. E não é um tiro de uma bala perdida, foi um tiro que depois foi investigado e foi comprovado que ele era direcionado, ele era intencional e foi com o objetivo de realmente tirar a vida do Santo Dias, né? Quando acontece isso, né, esse martírio, posso dizer assim, do Santo Dias, quem relata isso é um outro bispo também amigo lá da Zona Norte, que agora olha só, me esqueci o nome dele. Mas esse outro bispo que relata isso, que ele junto com Dom Paulo Evaristo Arnes foram até o DOPS, né? Se eu não me engano era o DOPS, que tinha ficado com o corpo do Santo Dias, para tirar o Santo Dias de lá. Porque até então a polícia não ia liberar o corpo do Santo Dias. Não estava querendo. E aí, segundo esse bispo, que eu não me recordo o nome agora, o corpo do Santo Dias só pôde ser retirado de lá para daí, então, ter todo o tratamento devido, porque era o Dom Paulo Evaristo Arnes. Dom Paulo chegou a ouvir isso, né? Da pessoa que estava lá, olha, só vou entregar porque é o senhor. Entendeu? Então, o que o senhor falou é verdade. O Dom Paulo ele era um cara muito próximo às causas sociais, às injustiças que aconteciam. Ele era uma pessoa muito sensível às necessidades do povo, né? Especialmente do povo trabalhador, do povo que estava ali na luta do dia a dia. E, inclusive, quando o Santos Dias também faleceu, sofreu esse martírio, teve uma missa de 1º de maio na Sé, que foi presidida pelo Dom Paulo Evaristo Arnes, que estava lotada. Que, se eu não me engano, a Praça da Sé também ficou lotada nesse dia. Então ele era, assim, esse homem aí muito sensível a essas causas. Eu vi citações dele e de, se eu não me engano, Dom Henrique Scherer. Eu lembrei o nome agora do outro bispo, Dom Angélico Sândalo Bellarmino. E esse Dom Odílio Scherer, né, que o senhor está dizendo. E Odílio. Dom Odílio Scherer. Dom Odílio Scherer e Dom Paulo Evaristo Arnes são bastante citados nos escritos do Rubem Alves. Olha só. Eles tiveram com alguns contatos, fizeram algumas coisas, algumas brigas, estiveram juntos. Interessante. Sua pergunta? Não, a minha pergunta era sobre a sua atuação mesmo no trabalho social. Acredito que era esqueci o nome agora. Os Vicentinos, Os Vicentinos. Sociedade de São Vicente de Paulo. Isso, aí agora, respondendo a pergunta do pastor Eliel, o meu trabalho hoje dentro da Sociedade de São Vicente de Paulo, né, como que funciona? Na Igreja Católica você tem vários movimentos dentro da igreja que são movimentos eclesiais mesmo, e você tem as pastorais sociais. Aí você também vai ter as congregações religiosas, né, que são tipo os franciscanos, os verbitas e outras congregações. E você tem também os movimentos leigos, né? Simplificando o termo, né, movimento leigo, você tem um deles, a Sociedade de São Vicente de Paulo. Então, a Sociedade de São Vicente de Paulo, que é o movimento ao qual eu faço parte, ele é um movimento de leigos, que está dentro de uma rede de movimentos maior, que a gente fala que é a família vicentina. Aí sim, onde entra congregações religiosas e tudo, cujo trabalho é assistir aquelas famílias da comunidade que passam por alguma necessidade material, né? Num momento específico ali da vida ali. E aí o nosso trabalho é dividido, ele é feito em conferências. A gente
tem grupos em cada território, né? A gente sempre procura trabalhar em parceria com as paróquias. Uhum. E dentro disso a gente recebe pedidos de ajuda e aí a gente vai até as famílias e semanalmente a gente visita as famílias que a gente acompanha. Porque dentro das necessidades que uma família pode ter várias coisas. Você pode ter uma família que está pedindo ajuda na igreja porque ela não tem um que comer. Sim. Mas você também pode ter uma família que pede ajuda na igreja porque talvez você tenha lá uma senhora lá naquela casa que precisa tomar um remédio controlado, precisa fazer um acompanhamento no posto de saúde, e, no entanto, ela tem um filho que também é idoso, vamos supor, e não tem quem acompanhe. Então, precisa que alguém assista essa família. Sim. Então, também pode ser trabalho do Vicentino, que é como a gente chama, né? Quem é membro da Sociedade São Vicente de Paulo, pode ser trabalho do Vicentino acompanhar essa família também. Por isso que, semanalmente, a gente visita as famílias e também se reúne com o grupo de vicentinos semanalmente para poder encaminhar esse trabalho. E é isso que a gente faz. Aí, dessa forma, a gente vai acompanhando as famílias por um determinado tempo até que a gente, junto com a família, consiga superar aquela situação de vulnerabilidade, aquela situação de marginalização. E aí a gente diz que a gente alcança aí a promoção, né? E tudo isso tendo como base, como a nossa base mesmo, o Evangelho. O Evangelho é que nos inspira nisso, né? É Cristo, né? É Cristo, é Cristo. É Cristo. E é interessante que vocês não mandam lá o alimento e acabou, né? Porque eu acho que isso que a gente chama de espiritualidade, ou seja, de trazer fazer com que a religião faça sentido na vida. Porque às vezes a gente bate um pouco na questão da religiosidade, mas não se confunde bater na religiosidade com bater na religião. Porque a religião é importante. O excesso de religiosidade às vezes enrijece a pessoa e ela não consegue transpor, passar da religião para a espiritualidade. Então, e esse envolvimento com a pessoa necessitada, essa proximidade, a conversa que você vai levar ali, isso é que vai transformar a pessoa para além da assistência, né? É uma assistência mais completa, nós podemos dizer, uma assistência não só física, mas também assistência espiritual. Interessante isso. Eu também acho importante o professor falar sobre essa parte, porque a gente fica conhecendo mais o trabalho e esse trabalho da igreja em si, né? Que às vezes ele está ali, está atuante, não que precise mostrar, mas assim, porque não é necessário, mas a gente percebe a preocupação com a vida, que é o que eu e meu irmão, a gente sempre discute, né? Jesus, ele sempre esteve preocupado com a vida. Tanto é que quando eu via a lei, né, aprendi isso no livro O Negro Nazareno, Jesus fazendo conexão ali, trazendo a lei para fazer sentido, dando sentido à lei, né? Então eu acho importante essa conversa, a gente aprender sobre isso, vendo esse trabalho, que é um trabalho lindo, é um trabalho centrado no Cristo. Exatamente, e é por isso que a gente cria isso aqui, para que enquanto a gente pensa o Cristo, a gente traz aqui pessoas que pensam o Cristo, né? E que traz esse Cristo para fazer sentido na realidade. Sim. Porque é muito fácil se perder do Cristo. Por isso que o escritor aos Hebreus diz que a gente deve estar sempre olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé. E eu corro o risco aqui de ser muito repetitivo, mas eu digo uma coisa: quando a gente tem dúvida da nossa fé,
aonde a gente tem que voltar não é nos teóricos, não é em Calvino, não é em Lutero, não é, em outros teóricos do cristianismo, mas a gente tem que voltar no Cristo, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Por isso que é importante nós pensarmos o Cristo, porque quando a gente pensa o Cristo, a gente procura desnudar, tirar o excesso que é colocado sobre ele para mostrar um Cristo mais real e assim renovar a nossa fé. E você, o professor, também tem um canal sobre fé e política, né? Sim, que lindo, fé e política. Isso, fé e política. Eu até coloquei, essa é a minha primeira pergunta ali, ó. Já pode mandar. Já. Como essas duas coisas se relacionam? Fé e política, como que a gente põe limites nisso? Como que a gente, se elas interagem, se elas caminham paralela, como que é esse negócio aí? Então vamos pensar o Cristo, né? Bora! Vamos pensar o Cristo. Não dá pra gente falar sobre limites entre fé e política, a gente sendo cristão, estando nessa nossa missão aí de tentar, de buscar seguir o mestre sem ter ele como referência. Então, antes de tudo, pensar fé e política é você olhar para Cristo. Eu vinha comentando um pouco com o meu irmão, o pastor Eliel, sobre isso, né? Cristo, ele nunca escreveu, ele nunca elaborou um texto analisando a sociedade da época dele, ele nunca escreveu uma tese sobre a invasão romana do território dos hebreus e fazendo uma crítica social em cima disso. Ele nunca precisou teorizar sobre isso. Mas a política dele sempre teve voltada no estar. Antes de falar, antes de analisar, se pronunciar, eu vejo nas escrituras, no evangelho, que ele sempre procurou estar, agir, né? E também pensar que é importante a gente, quando vai falar de fé e política, olhar para Cristo primeiro, mas também entender esses termos que a gente está usando aí. O que é fé e o que é política? Eu acho que é importante definir isso. Ah, sim. Porque atualmente a gente é muito fácil misturar. É muito fácil misturar. Porque a gente precisa primeiro saber que vai olhar para Cristo, certo? Agora a gente precisa definir o que é fé e o que é política. Porque hoje em dia é comum assim da gente imaginar que política é o ato de ir votar, né? Política é a eleição. Então, quando fala política, não gosto de política, quero saber de política. Porque política ficou como sendo a época de você estar assistindo ali a sua novela, sua televisão, ou ouvindo o seu louvor ali, e de repente corta para uma propaganda de um candidato, você entendeu? Sim. Porque agora até todas as plataformas têm isso, né? E, na verdade, não é isso, né? Política, isso é política, faz parte do mundo da política, mas a política não é só isso, né? A gente precisa falar sobre isso. É muito mais que isso. A gente precisa falar sobre isso. Que política vamos pensar aqui no que o meu amigo professor Eliel de História sempre fala, na palavra, no sentido da palavra. Etimologia da palavra. Na etimologia da palavra, né, professor Eliel? Falou bonito agora, hein? Etimologia. Chique, etimologia. Rapaz, eu quase embola a língua. A origem, né, da palavra política que vem de polis, né? E polis no grego seria cidades, né? Então, professor, mas continuando nesse raciocínio, que hoje nós vamos usar bastante ele. Que é claro, Vou pegar o que o senhor falou. Continuando nesse raciocínio, então, definindo política a partir da palavra polis, como você compreende essa? Política são as ações que interferem diretamente na vida coletiva. Se você entender que a palavra política vem de polis, como o professor Pastor Eliel acabou de explicar, então a política são as ações individuais ou coletivas que vão interferir na vida da sociedade, na vida coletiva, na vida comum. Então tudo aquilo que eu faço que interfere na vida coletiva, nas coisas que a gente faz em comum, que a gente faz junto, tudo que eu decido, que eu faço, que interfere nisso é política. Eu tenho um vídeo que eu coloquei uma vez no Facebook que eu até falava sobre um exemplo simples pra gente entender, né? Você tá lá na sua casa lá com a sua esposa. Aí vocês fazem um acordo ali de quem vai lavar a louça.
no dia no dia outro, enfim, para dividir as tarefas da casa. Isso é política, porque você tem uma vida comum dentro da sua casa e você tem determinadas tarefas que você tem que fazer. Mas como que isso vai ser decidido? Vai ser assim no automático? Vai ser assim no impulso? Não, a gente é humano, a gente dialoga. Então a gente vai ter que parar para pensar e decidir junto. Esse decidir junto é política. Então eu acho engraçado que às vezes quem fala assim, não gosto de política, não quero saber de política. Você faz política. Às vezes sem saber. Você faz política o tempo todo. Tudo que você decide em conjunto ou individualmente, que interfere na vida coletiva, na vida em comum, é política. É assim eu defino. Agora, se tiver errado, os senhores me corrijam aí, né? Tá perfeito. Agora encaixa a fé aí na política. Se vira nos 30. Sim. Então é isso. A gente precisa primeiro definir o que é fé e política, né? E a fé pra gente já é mais simples, né? Sim. A gente precisa estar sempre pautado na palavra. A gente tem fé e esperança na salvação, e na salvação e que ela se dá através da busca do reino de Deus, né? Entendendo que esse reino de Deus não é algo que a gente fica sentado esperando aqui quietinho, sem pecado, porque aí na hora que eu morrer eu vou lá pro céu. Não, é uma coisa que a gente vive hoje. O reino dos céus, ele é vivido. Então a fé é você ter esperança, ter fé na salvação, buscando o reino de Deus, sabendo que você vive ele já. E a política são essas ações que interferem na vida coletiva. Então, como definir o limite entre isso? Que foi a pergunta do senhor, né, pastor? Certo. A gente tem que olhar para o Cristo e entender que a política dele, as ações que ele teve na época dele, no contexto dele, sempre favoreceram a vida. Certo. Sempre olharam para aquele que estava excluído, para aquele que estava marginalizado. E a nossa política hoje também deve ser assim. E porque aí você quebra esse negócio de achar que política é só ir votar. Política, ela faz parte da vida. Só que ela faz parte da vida para promover a vida. Não para ser um instrumento para chegar no poder, nada disso. E não acontece muito da pessoa olhar e falar assim, fé em política, e a pessoa, na cabeça da pessoa, já desenhar uma política partidária, por exemplo. Aí fala assim, eu quero fé em política. Então, eu quero já saber já de que partido que é o cara ali que está falando, em que partido que ele vai encaixar a fé, qual a linha, se é isso. Posso dar um exemplo da palavra, pastor? À vontade. Vamos pegar os livros aí, pode mostrar os livros. Vamos pegar um exemplo da palavra, né? De quando a gente teve a multiplicação dos pães e um apóstolo chega para Cristo, depois de Cristo ter recebido aquela multidão toda que tinha ido atrás dele, ele atravessou ali de barco e a multidão foi atrás, encontrou ele depois já em terra firme, e aí ele passou aquele momento com aquela multidão, né, pregando a palavra, e em determinado momento o discípulo chega e falou: mestre, manda esse povo embora aí que já tá tarde já, ó. A gente precisa... vamos mandar esses caras meter marcha aí, porque a gente precisa... Tá com fome, manda eles pra padaria comprar pão, manda eles comer, que já deu a hora já, mano. Vamos mandando. Aí Jesus pega e fala: não, vocês não vão mandar ninguém embora. Vocês é que vão dar de comer. E nos evangelhos você tem diferentes momentos desse episódio, né? Um trecho do evangelho que o discípulo ele ainda fala assim: então vamos fazer assim, vamos mandar que eles comprem pão para poder se alimentar. Outro trecho, o discípulo chega ainda a dizer: não, mas a gente só tem 5 pães e 2 peixes. E aí a gente pensa, né? Como que tem que ser, então, essa política? Jesus, um exemplo prático do que seria política, então, para fugir da história da eleição, Jesus dá ali a política. Enquanto o apóstolo, o discípulo, ele queria que você fosse lá e que mandasse as pessoas irem lá e comprar pão, ou seja, aceitar a estrutura que está ali posta, ir lá, quem tiver o seu dinheiro, ir lá comprar o pão, e quem não tem, não sei, porque eu nem pensei em quem não tem, se virar, Jesus fala: não, você não precisa disso. A gente pode fazer aqui, entre nós, com que a fome e a sede do povo seja saciada por meio da providência divina. O que vocês têm aí?
manda trazer. Aí veio o menino com 5 pães e 2 peixes, né? Sim. E ali dizem que ainda sobrou 12 cestos, né? Então a política de Cristo naquele momento foi fazer o quê? Em vez de pegar as pessoas e mandar elas pro que já tem, falar, ó, vai lá comprar seu pão. E quem não tem o dinheiro para comprar, não sei. Não, a política dele foi, vamos mandar todo mundo se sentar em grupos e aí a gente vai, pela providência divina, saciar a fome e a sede desse povo. Vamos alcançar a todos. Vamos né? alcançar a todos. Né? Não é essa de se vira, vai lá é. comprar. Não, nós vamos alcançar ali a todos. E eu chamo isso. Até eu escrevi um texto sobre esse trecho do Evangelho, dizendo que o menino que não sabia calcular. Ou seja, porque aquele garoto olhou, eu tenho 5 pães e 5 peixes. Ele não contou quantas pessoas tinha ali. Ele falou, ó, eu vou dar isso aqui para alimentar as pessoas. E alimentou. Então, eu tenho um alimento, tem um ali que não tem, mas eu vou não tá batendo, então eu posso pegar esse alimento e partilhar com quem não tem. Quem calculou foi o discípulo, não dá. Não dá. Não dá. Mas o garoto falou, não, eu vou alimentar as pessoas. E alimentou. É isso aí. Então, política, fé e política é o seu trabalho, mais voltado pro social, para que ninguém pense que se trata de uma política partidária, né? Nem eleitoral. Nesse momento é até perigoso. O pessoal anda meio violento aí com essa questão. Ô, Alexandre, eu tenho observado que o Papa Francisco ele tem uma postura assim, uma postura de conciliação, uma postura de aproximação, não só com grupos cristãos não católicos, mas até mesmo de outras religiões. Ele enfrenta, você sabe se ele enfrenta alguma resistência em relação a isso dentro do movimento católico? Existem grupos, assim, por exemplo, radicais que acham que essa postura está errada? Eu vou dizer que existe na sociedade pessoas totalmente incomodadas, né? Sempre existe. Com o Papa Francisco, como tiveram com Cristo na época também, Exato. que ele questionou essas posturas que já estavam praticamente prontas ali, né? Que nem o apóstolo o discípulo mandou o povo ir lá comprar o pão e não se importou se tinha gente que tinha condição disso ou não. O Papa Francisco, ele enfrenta, assim, rejeições, né? Não dá pra gente dizer que não, isso aí é notável, né? Mas eu acho que, eu acredito, né? Eu dou esse apelido para ele, que ele é o Papa da amizade. Tanto que ele escreveu uma carta encíclica sobre a amizade, né? A Fratelli Tutti, sobre a fraternidade e a amizade social, de tanta importância que ele dá sobre esse tema. Eu estava assistindo essa parte no seu vídeo. Sim. Muito interessante. Todo católico, todo cristão deveria ler isso aqui, né? Que é a carta encíclica do Papa sobre fraternidade e amizade social, porque é muito atual. O Papa, ele é o Papa da amizade, porque como eu estava falando para o senhor, um exemplo, né? Aí do mundo católico. Na Igreja Católica você tem diferentes espiritualidades, né? Diferentes formas de viver a fé e a experiência cristã. O Papa Francisco ele conseguiu superar tudo isso, né? Se por um lado até determinado momento você tinha grupos que reivindicavam, sei lá, por exemplo, o Bento XVI como seu representante, porque ele era um cara muito focado no estudo, um teólogo muito ali tradicional mesmo, tal. O Papa Francisco não funciona isso. Quem quiser reivindicar o Papa Francisco para si, em detrimento de outros, vai perder. Porque o Papa Francisco ele não é assim. Ele não pode tem vir o gueto. tradicional, pode vir o progressista, pode vir o carismático. Você vai tentar reivindicar o Papa Francisco para si, você não vai conseguir. Porém, você vai se encontrar, todos vão se encontrar nele. O Papa Francisco, quando ele foi
proclamado o Papa, né? Ele, se eu não me engano, no mesmo ano ou um ano depois, ele escreveu uma carta para as comunidades eclesiais de base do Brasil. Não sei se o senhor tem conhecimento das SEBs, das comunidades eclesiais de base. Eu já ouvi falar. Mas é um desses movimentos, um desses jeitos de ser igreja que a Igreja Católica desenvolveu ao longo do tempo, que é a vivência de fé no chão mesmo, ali na base mesmo da sociedade, exatamente, junto dos trabalhadores, da pessoa na periferia, vivendo as suas dificuldades e lutando pela vida no dia a dia, né? A SEBS é isso, né? É você viver comunidades que fazem a fé, a palavra, ter sentido encarnado mesmo nas dificuldades do dia a dia para encontrar os caminhos aí de como seguir. Então o Papa Francisco ele escreveu uma carta para essas comunidades eclesiais de base e que até então passaram por um momento assim de que grupos mais, vamos dizer assim, mais conservadores, eu não sei se a gente pode dizer essa palavra, porque às vezes eles parecem que nem conservam nada, porque se você conserva o evangelho, você não vai ser agressivo, né? É o mesmo que acontece no movimento evangélico. Você entendeu? Parece que eles conservam tudo menos a palavra. Então, grupos sectaristas, a palavra chique, ele, mano, grupos que gostam de separar as pessoas, hostilizaram por muito tempo as SEBs, com o apelido de que, isso aí é teologia da libertação, é muito progressista, E o Papa Francisco vai e quebra isso. Ele escreve, como o Papa João Paulo II já havia feito antes, no início dos anos 2000. Ele escreveu uma carta aos bispos do Brasil, dizendo que a teologia da libertação era útil e necessária para a América Latina. O Papa Francisco vai em 2013 e ele escreve também uma carta às SEBs do Brasil, desejando um bom intereclesial, que era um evento eclesial mesmo das SEBs, e desejando um bom evento e dizendo que a SEBs era importante. Anos mais à frente, o Papa Francisco se reúne num movimento, num encontro, se eu não me engano, era internacional, da Renovação Carismática Católica, que já é um movimento mais, vamos dizer assim, pentecostal da Igreja Católica. Eu tive contato com a Renovação Carismática na minha época de ensino médio. Eu tinha um colega que era da Renovação Carismática e nós trocamos muitas experiências interessantes. E o Papa Francisco também está sempre em diálogo com os ortodoxos. Então eu falo, o Papa Francisco, ao mesmo tempo que todo mundo se identifica com ele, ninguém pode reivindicar ele só para si. Ele é um exemplo mesmo de Cristo. Ele é uma pessoa atual em que a gente consegue, nas ações dele, enxergar um verdadeiro seguidor de Cristo. Eu acho isso bonito no Papa Francisco. E o que o senhor estava falando sobre até outras religiões, né? Sim. Ele, recentemente, numa homilia, numa fala dele, ele falou que a gente, como igreja, a gente deve acolher a todos. E aí eu achei interessante que ele falou todos umas 30 vezes, assim, todos. Aí ele virava assim, todos. Eu fico imaginando que se ele falasse assim, né, uma vez só, a gente deve acolher, deve receber a todos. Aí alguém fala, mas e os todos? Ele mas também tem o todos. Então ele já dava assim, todos. Porque eu acho que falta isso na igreja. Na igreja católica, na igreja, no igreja. Em geral, você entendeu? A gente precisa voltar a ter essa lucidez de que a salvação, o evangelho é para todos. Para todos. Não posso selecionar quem vai entrar no templo e quem não vai. Jesus, quem vai participar da comunidade e quem não vai. Em Mateus 11, 28... Isso? Estou bom de Bíblia. Mateus 11, 28... Vai lá. Em Mateus 11, 28, Jesus ele chega em uma sociedade que a religião está se separada, o judaísmo, né? E ali Jesus chega e fala, vinde a mim todos. Quando ele usa essa palavra, aí, que conversa, ele fala, todos que estáis cansados e oprimidos. E se observarmos os discursos de Jesus, às vezes a gente se pergunta, mas onde é que estamos? Eu fico assim me fazendo essa pergunta. Porque Jesus, ele nunca teve essa separação. Por isso que eu achei interessante mesmo conversar com o professor Alexandre, né, sobre o Cristo, que Jesus pouco estava importando se um é de A, o outro é de B, desde que a pessoa entendesse,
né, que o evangelho ele alcança, né, ele alcançava aqueles que vinham até a ele, inclusive até a criança. Né? O pessoal, ele falou, não, deixa todos. Então Jesus ele inclui a todos. Isso é importantíssimo de se dizer. E o que o professor Alexandre falou sobre essa questão de reino, né, que muitos não têm essa percepção de reino, os discípulos também, né, tinham ficaram perdidos. Sim, né? Sim. Jesus, mas onde é? Quando vai ser? Mas já está no meio de vós. Vive. Não vive, rapaz. Né? Existe, eu acho que acontece aquele primeiro movimento de saber o que é o reino, e existe um segundo movimento de uma reivindicação, como se tornar o reino exclusivo. Esse foi o segundo movimento dos discípulos, que começaram a achar, não, o reino é de judeus. E eles começaram a tentar converter as pessoas, mas a converter as pessoas ao judaísmo. As regras que eles levavam eram do judaísmo. Né? E aí o primeiro concílio lá de Jerusalém, ele quebra essa barreira. Né? E ao longo da história, a gente vai tentando colocar barreiras. Né? E as principais barreiras que impedem a difusão do reino de Deus, que o reino de Deus seja mais presente em nós, são barreiras religiosas. Se nós voltarmos aí uns 60 ou 70 anos atrás, nós vamos ver que não existia uma conversa como essa, não acontecia, era impossível por questões religiosas. E não era isso, não. Uma conversa entre o assembleiano e um batista sobre coisas do reino de Deus era difícil. Não acontecia. Por questões religiosas. Então, o que eu quero dizer com isso é que as barreiras religiosas, elas precisam ser derrubadas para que a gente consiga entender melhor o que é o reino de Deus. Porque se a gente tentar entender com uma cabeça religiosa, a gente não consegue, a gente não vai... vamos ficar batendo na porta do reino de Deus, como Jesus disse, né? Porque o que Jesus disse, olha, tem as prostitutas entrando, os malandros estão entrando, e vocês estão aí de fora. Por quê? Porque vocês têm essa cabeça religiosa que não consegue passar pela porta da espiritualidade, fica lá na religião, entendeu? E aí tem uma coisa que é muito interessante, porque eu fico imaginando, né, que às vezes alguém esteja ouvindo a gente nesse diálogo agora, e aí talvez possa pensar assim, mas, lá, tá vendo? Olha a onda do momento agora. Agora pode tudo, então. Então agora não tem mais, agora acabou, todo mundo junto e acabou. Outra palavra chique, vamos aí. O relativismo, né? Lá o relativismo lá dentro da igreja. De falar disso, do relativismo. Mas como eu vejo de gente falando que agora o relativismo entrou dentro da igreja. Nossa, mas tá cheio, mano. Cheio. Só que tem uma coisa, isso não é relativismo. Não é relativismo, isso é a postura que Cristo nos pede de acolher a todos. Sim. Todos. E como o Papa Francisco diz, eu vou imitar ele aí todo o tempo agora. Todos. Tenta falar alguma coisa, professor Eliel. Todos. Não tem questionamento. Só que Deus ele não é relativista. Por que isso não é relativismo? Eu até separei um trecho da palavra aqui que está lá em Isaías. Vai em frente. Capítulo 1, versículo 13. Deus não é relativista, não. Por quê? Porque ele quer a todos. Porém, ele coloca a sua condição. Está lá em Isaías, né? Parem de trazer a mim ofertas inúteis. Eu gosto o incenso é coisa nojenta para mim. Luas novas, sábados, assembleias. Olha o que ele coloca aqui como condição. Não suporto injustiça junto com solenidade. Entendeu? Essa é a condição de Deus. Ele não suporta injustiça junto com solenidade. Deus não é relativista. Não existe relativismo. Nesse caso,
aqui do nosso Certo. diálogo, porque você busca a todos para que se faça justiça. Uhum, exatamente. Agora- Agora, não confunda, por favor, quando a gente fala de justiça, principalmente nós que estamos falando para um grande número de cristãos e principalmente evangélicos, é preciso deixar claro o que é essa justiça aí que a gente está falando, tá? Justiça Porque não é vingança, né? Porque as pessoas têm justiça como algo, como eles pensam em justiça punitiva. E essa justiça que está tanto em Isaías quanto nos evangélicos é a justiça que é da palavra hebraica. Tomara que eu não erre, porque vai ficar feio aqui no podcast. Mas, se eu não me engano, é tzedekah, né? Que é justiça social. Social, Né? E para mostrar isso, se você ler na sequência desse mesmo texto, vai ficar claro isso. Cuide do órfão, cuide da viúva. Tá lá em Isaías Exatamente. 58, versículo 6. Essa justiça. Por acaso, o jejum que eu escolhi, que ele está usando o exemplo do jejum, né? Sim. Mas ele está falando sobre essa justiça, né? Não é este? Romper as amarras da injustiça. Aí ele vai citando exemplos de injustiça que devem das ações. Desfazer as correntes da canga, pôr em liberdade os oprimidos e despedaçar qualquer canga. Por acaso não é repartir seu pão com quem passa fome? Hospedar em casa os pobres sem abrigo? Vestir aquele que se encontra nu? E não se fechar diante daquele que é a sua própria carne? Então, Deus, ele explica, né, o que é essa injustiça. É porque Jesus a gente repete lá na frente. Exato, e a gente ouve muitas pessoas dizer assim, não, Deus é amor, mas é justiça. Com certeza, Deus é justiça, mas é justiça, essa justiça. Como se a justiça fosse oposta ao amor. Né? E as pessoas Fosse falam o isso, contrário de amor, exatamente, colocando como uma justiça punitiva. Não, gente. Não é, e não se trata dessa justiça. E, professor, assim, voltando a essa questão do eu chamava-se professor, né? Voltando ao tema. Chamar de professor, fica emocionado. Na questão da mistura. Não, você é meu professor, exemplo. Você que é meu professor. Voltando à questão do limite aí, entre fé e política, aí eu vou fazer uma pergunta. Você acha que essa confusão do que é? Há uma confusão de reino de Deus e de poder? Há essa confusão? O que é reino e o que é poder político? Sim, eu acho que é assim. Porque pensar o reino de Deus é você pensar que essa justiça que é você socorrer a viúva, usando os termos, né, do texto bíblico, né? Socorrer a viúva, amparar o órfão, dar de comer a quem tem fome, vestir o nu. Isso aí é você fazer o reino se fazer presente no meio de nós. Sim. Né? Então o reino de Deus, ele é justiça, ele é amor. Não pode haver uma pessoa no reino. Como que haveria um reino de Deus se nesse reino tivesse alguém passando fome? Então ele não seria o de Deus. Então a gente precisa construir o reino de Deus pensando que o reino de Deus não vai aceitar isso aí. O reino de Deus também não vai aceitar um trabalhador que passa quase o dia inteiro fora de casa, quase metade do dia dele de trabalho num busão, num trem ali, todo... praticamente a gente humilhado porque situações desumanas para você ganhar o mínimo que você precisaria ali para sobreviver. Isso aí não agrada a Deus. Então isso não é do reino de Deus. Então o que é do reino de Deus é a justiça, é a paz, é o amor, é a vida em abundância, como Cristo diz, né? A vida plena. Sim. Todos tendo o direito a essa vida plena, sem precisar ter que se humilhar ou se ser explorado por ninguém. Então, só que o pessoal confunde, diz que fazer esse reino de Deus acontecer, que seria vencer todos esses obstáculos. Ah, não, aí é você querer mudar a sociedade, aí você já está preocupado com o poder, você já está preocupado em chegar no poder político, aí você já está querendo votar no candidato X ou Y, mas na verdade não é isso não, porque
você tem que pensar no sentido do que é fazer justiça, do que é o reino de Deus, né? Que é você viver no meio de nós, isso que a palavra nos pede, essa justiça de Deus. Então, tem nada a ver com... Pode estar lá o Herodes ou o Pilatos, quem quiser estar lá no poder pode estar lá. A gente no meio de nós tem que estar vivendo o reino de Deus. Quando eu falo meio de nós, estou falando entre nós crentes, não. Aqueles que creem, não. Estou falando no meio de nós, Sim. todas as pessoas. Sociedade. A sociedade. Porque Jesus fala o seguinte, né? Quando os discípulos falam dessa questão do imposto, né? Aí Jesus pega a moeda de quem? César. Ok, faça o seu... Aí é fazer o seu papel, né, de cidadão, papel político, dê a César e vamos continuar o reino. Então, eu acredito, pelo que você está explicando, se entendermos que a política ela é um projeto, é cada um com seu projeto social para determinada sociedade ali, cada um com seu projeto político, e o reino de Deus aqui separado. Se entendermos esse limite, eu acredito que a gente vai compreender essa ideia, porque eu estava dando aula na escola bíblica dominical e eu disse uma frase, eu sempre falo algumas frases, mas eu falei uma frase... Gosta de causar. Eu falei uma frase, eu falei, a igreja, ela não foi colocada na terra para ela ter o poder. Porque se ela deter o poder, seja ele religioso, econômico, o que ela buscar, a tendência é sempre o ser humano abusar desse poder, porque o ser humano, nós somos mal por natureza, né? E todo poder pertence a Deus. E até deu o exemplo de Davi, né? Davi, você quer o quê? Natan fala para Davi, escolha, cair na mão de Deus, na mão dos homens. Ele falou, não, dos homens. Não, os homens não têm misericórdia, cai na mão de Deus, né? Então, eu acredito que, conforme foi explicado aí, né, pastor Elias, a gente entendendo esse conceito mesmo, o grego ele pegava as pessoas, ia para a ágora, né, o espaço ali, e ali eles conversavam sobre a cidade. Essa ideia. Essa era a eclésia, né? A eclésia era os convocados para decidir sobre a comunidade. E é isso que eu disse recentemente na minha comunidade, porque tem esse negócio agora as pessoas apontam muito agora o dedo, os evangélicos mais conservadores apontam o dedo para Bethesda e falam, aquela igreja é inclusiva, né? Eu falei, não, a Bethesda não é uma igreja inclusiva, a Bethesda tenta ser igreja, e igreja não exclui. Se exclui, não é igreja, a igreja convoca. Esse adjetivo, né? Inclusivo, né? É só ser igreja. É só ser igreja. Jesus teve esse problema, né? Os discípulos chegaram para Jesus e falaram, Jesus, nós vimos aí algum discípulo de João lá expulsando demônio. Jesus, bom, o que vocês fizeram? Nós impedimos. Falaram, para com isso. Mas por quê? Não anda com a gente. Não é dos nossos, né? Não são dos nossos. Eles estavam no pensamento das plaquinhas ali, né? Eu sou de Jesus, você é de João. Isso. Mas eu acho, assim, muito interessante. Eu sempre estou conversando com o professor Alexandre, também com a professora Rita, né? Professora Rita de Geografia, professora Rita, que também ela é atuante na igreja, no movimento da Pastoral da Juventude. Social. Até queria trazê-la aqui junto com ele. Mas, a gente traz ela em outra ocasião, não tem problema. É importante, eu acho que é muito legal. Se os senhores me permitem falar, sabe que eu acho que uma coisa que é importante a gente tá sempre fazendo memória de pessoas e situações que exemplificam para nós isso que a gente está discutindo. Exato. Porque o que acontece? Uma coisa que eu vejo hoje na igreja é que parece que existe o mundo dentro do templo e existe o mundo quando eu estou do portão do templo para fora. E aí eu tenho que me preocupar porque eu sou cristão, eu sou de igreja, então eu me preocupo em resolver as coisas de igreja. Então ali, o meu trabalho como igreja é ir lá, arrumar o altar, é me preocupar com as pessoas que vão receber o sacramento, eu preparar com a liturgia, eu pensar na reforma do templo, tudo isso. Aliás, apenas isso.
Porque tudo isso é importante, faz parte da vida de igreja. Não estou dizendo que tem que negar isso. Isso aí é importante, porque isso aí nos dá identidade, né? Isso aí nos faz experienciar essa vivência ali da fé, né? Sim. Porém, a gente está num momento que eu acho que a gente precisa parar e mais do que nunca, ou pelo menos como eu vejo que era feito mais antes, a gente precisa entender que a nossa vida de igreja ela não termina do portão da igreja ali. A igreja, a nossa vida de igreja, ela tem que continuar. Sim. Ela está no mundo do trabalho, ela está na escola, ela está no trem, ela está na minha comunidade onde eu moro, ela está na rua, ela está em todos os sentidos da vida. E eu percebo, pastor Elias, que nesses tempos em que a gente estava falando do Dom Paulo Evaristo Arnes, do Santo Dias da Silva, os agentes da igreja ali, os agentes de pastoral, as pessoas cristãs que estavam envolvidas ali no trabalho da igreja, elas tinham muito definida essa compreensão. Certo. Porque olha só que interessante, na igreja católica existem diversas pastorais sociais, né? E elas foram surgindo conforme houve a necessidade de se pensar que a igreja precisa também estar presente em determinados lugares, precisa também orientar determinadas discussões que fazem parte da nossa vida. Sim. Então, por exemplo, você, todo mundo aqui, cada um é crente, é cristão. Mas eu não fico procurando na palavra, dentre as profissões que os discípulos exerciam, qual é aquela que eu vou seguir? Por exemplo, não, eu quero ser... eu quero fazer tendas, que nem Paulo. Não é assim, gente. A gente vive num mundo que ele é secular, que ele não é o mundo cristão. Certo. Então a gente precisa lidar com questões que não estão só dentro do templo. Então eu preciso pensar, por exemplo, sobre o mundo do trabalho. Chega uma hora da vida que você está lá no seu trabalho, você vai se deparar com situações de injustiça. Por exemplo, você vai se deparar com um salário que é incompatível com aquele trabalho que você vê que você exerce. Você vai se deparar com uma legislação, talvez, que favorece mais um do que o outro. Isso aí precisa, se você, na sua vida, você quer viver plenamente o reino de Deus, isso aí vai te incomodar. Essas coisas vão te incomodar. Sim. E você vai querer que isso se transforme, não porque você tem um projeto político pro Estado, mas porque você quer com que a vida aconteça em todos os lugares. Você quer com que a justiça de Deus se faça presente em todos os lugares. Daí vem, por exemplo, a necessidade da pastoral operária, que era a pastoral da qual o Santo Dias fazia parte. O Santo Dias ele era ministro da Eucaristia também, né? Mas ele era membro da pastoral operária. Foi uma pastoral que se fez necessária na época da ditadura, onde você tinha várias reformas que precisavam acontecer para dar mais justiça para os trabalhadores. E aí você teve que, junto, como igreja, falar, e nós que somos cristãos? E nós que somos seguidor do mestre? O que o mestre faria diante disso? Vendo tais situações de injustiça? Ele ia ser omisso? Ele ia fingir que não acontece? Ele ia falar, não, isso aí é assunto para Herodes. Vamos... Não, ele ia ter uma ação. Como ele teve no caso da multiplicação dos pães, como ele teve no caso daquele homem que desceu do teto da maca e ele fez a transformação acontecer na vida daquele homem, mesmo diante dos outros ali questionarem ele. Quando ele mandou uma pessoa que foi curada se apresentar ao sacerdote, se ele tivesse só preocupado com a cura em si, estava suficiente, mas ele mandou que aquela pessoa se apresentasse ao sacerdote, porque ele estava pensando o quê? Na vida como um todo, naquela pessoa ser incluída na sociedade. Então é importante, pastor, a gente lembrar, por exemplo, da pastoral operária, da pastoral da criança, da gente lembrar de pessoas que foram importantes e que são exemplos para nós. Dom Oscar Romero São Vicente de Paulo é o patrono dos vicentinos, então eu tenho ele como um exemplo. Mas eu também tenho como exemplo, eu sou devoto de Dom Oscar Romero, que foi canonizado pelo Papa Francisco, né? Ele era um bispo lá de El Salvador, um país da América Central. O senhor conhece a história dele? Ouvi a história. O São Oscar Romero, todas as homilias dele, ele pregava sempre a paz. Num país em que você tinha um governo militar e, por outro lado, os trabalhadores... parte da população, uma pequena parcela envolvida num movimento de guerrilha, ele não tomou nenhum lado nem outro. Ele falou, vocês são irmãos, parem a guerra.
E ele chegou a declarar publicamente, porque na época o governo dos Estados Unidos financiava o exército salvadorenho, que matava muita gente naquele contexto. Ele chegou a falar publicamente: parem de mandar armas para cá, cessem a repressão. Passou ali poucos dias, ele foi assassinado durante a missa, né? Levantando o cálice ali na apresentação das ofertas. Então ele é um mártir da nossa igreja. E a gente tem que ter essas pessoas como exemplo, porque às vezes a gente pensa que não, isso aí não é assunto para nós. Não, que você está falando coisa de legislação trabalhista, está falando de exploração no trabalho. Não, isso aí tem gente que pensa isso. Não, gente, a gente é cristão, mas a gente não vive só dentro das quatro paredes do templo, não. Nós temos que pensar as coisas que acontecem em sociedade e saber como se posicionar diante delas. Dorothy Stein, uma pessoa que a gente precisa falar dela, que é uma pessoa mais do campo, mais ligada às questões do campo. E muitos outros, né? É verdade. A igreja, o papel da igreja também é esse de vanguarda, mas não para guardar dogmas, mas para guardar esse cuidado com a sociedade. Né? E eu acho que nunca é demais repetir aquilo que Tiago disse. Né? A verdadeira religião é fazer assistência, ou seja, a verdadeira religião é cuidar do pobre, do órfão e da viúva, que representava naquela época as pessoas carentes. Né? Então, necessitadas, né? O que passar disso é religião estagnada. Né? Se a gente não tem esse cuidado, se a gente não leva essa justiça, não a justiça punitiva, mas se a gente não leva essa justiça na nossa frente para a sociedade, o nosso papel de igreja realmente está incompleto. Os profetas levaram, né? Se observarmos os livros, profeta Isaías, Jeremias, nós vemos sempre o alerta. Né? Chegou um momento que tem um versículo... Todos pagaram com a vida. Mas tem um versículo que ele fala: o meu povo está sendo colocado numa panela de pressão e sendo praticamente esquecido, despedaçado. Então sempre teve esse alerta para os reis, os que estavam no comando. Sempre foi colocada a questão da justiça social. Ela sempre, nós vemos ali, ela sendo pautada. E eu acho que aqui está a questão. Esse dia eu estava conversando com um amigo meu, conversei com um amigo meu e também falei em uma das minhas aulas da Escola Bíblica Dominical que nas nossas reuniões, nos nossos concílios, precisam se pautar palavras. Às vezes a gente tem um pouco de medo, né? Mas a palavra desigualdade, né? Essas questões sociais precisam ser pautadas porque as pessoas estão morrendo. A palavra racismo. Racismo, né? Todo o racismo, o preconceito, tudo isso precisa ser pautado porque as pessoas estão... Né? Depois da pandemia, o centro da cidade, gente, né? As pessoas estão lá a igreja tem que pautar isso. Claro que nós vemos o trabalho sério do padre Júlio Lancelotti, que faz um trabalho, né, essencial ali. Mas quando eu estava fazendo já a cobrança, já era ali na igreja mesmo. Nesse sentido, é preciso olhar. Porque, às vezes, quando se olha para esse lado, a pessoa fala: não, é meio de esquerda, né? Até a mão está aqui meio para a esquerda, como isso. Esse é o grande problema que enfrentamos hoje. Sim, é o partidarismo, essa questão do radicalismo prejudicou muito o entendimento do papel da igreja. As pessoas, eu costumo dizer que hoje as pessoas se fala: sou cristão. Você é cristão, mas você é tradicional, progressista, você é de direita ou de esquerda, né? Então isso prejudica. E como as pessoas veem isso, né? Se você se preocupa com o trabalho social,
Aí já te chamam de comunista. E aí, aliás, como se o comunismo fosse um palavrão, né? Comunista também não, na verdade, se tornou um palavrão, mas eu vejo a igreja primitiva, por exemplo, como comunista. Tinham tudo em comum. E isso é comunismo, né? Então, mas infelizmente se tornou acho que talvez um grande palavrão. Isso. Oi. Porque isso aí virou um palavrão, né? Mas talvez o pastor Eliel, que também é professor de história, pudesse falar pra gente da etimologia da palavra comunismo, né? Ele gosta desse negócio de etimologia. Isso aí. De letras. Manda aí a etimologia. Porque eu acredito que o senhor esteja... Eu estudei na década de 80, faz muito tempo. É que o professor Eliel tem um monte de palavras chiques, assim, ensinar pra nós. É que eu acredito que há uma mistura, há uma mistura de você colocar a questão, como se está politizando tudo, né? Então há uma mistura do que é um projeto que foi instaurado, um projeto político, que eu acredite ou não, eu também não estou, né, em alguns lugares, porque eu tomo muito cuidado quando você aponta para um outro país, ou seja, o que for. Você lembra em uma sala de aula quando eu lhe chamei por causa de um texto que estava, né, era um texto de um dos países aqui da Venezuela, e nesse texto a menina estava falando, o personagem. Nossa, ao chegar aqui no Brasil, me espantei, come 3 vezes por dia. Né? E lá tinha gente que passava fome. E também lá tinha pessoas nas drogas. E eu fui colocando, né? Eu separei e coloquei Brasil e outro país. E fui pautando. Aqui tem morador de rua que tem. Aqui tem pessoas que se alimentam, todos se alimentam, as 3 refeições, não, professor. Tem. Então, depois, quando eu parei lá embaixo, estávamos empatados. Eu falei, então eu sou muito cuidadoso. Você vê como foi intencional, no caso de quem escreveu aquele texto, sim, mostrar um lado negativo apenas, de uma situação. Então, eu até falei, nossa, se alguém assistir minha aula agora, vai falar, rapaz, esse professor, né? Mas eu percebi que o texto, falei, calma aí, né? Isso não quer dizer se seja bom ou seja ruim, mas quer dizer que para eu falar de algo, de um país que eu não estou, eu não conheço, né, me coloca, eu tenho que tomar cuidado. Né? E essa questão a questão da palavra comunismo, como a irmã falou, a questão de comum mesmo. Comunidade, né? Vem de comum, de comunidade. Eu tenho, você tem, é a preocupação com o outro. Isso. O problema é que o uso dessa palavra, né, quando você coloca, as pessoas estão assustadas com a questão da ideia mesmo que se coloca, porque se defende um candidato, e eu não tenho nenhum problema se a pessoa defenda o projeto que ele pensou de sociedade. Né? Eu até falei, eu analiso, eu participo da questão de eleição, eu voto. Eu vejo o projeto que tem determinada pessoa. Se a pessoa fala um projeto para mim, que a pessoa está falando, eu vou matar, eu vou assassinar, eu vou no seu candidato e se gloria de alguma coisa, eu falo, não, esse projeto eu não coaduno com ele, eu não me interessa, eu vou para outro projeto. Mas amém por esse projeto. Só não misture as coisas. Então, a etimologia da palavra mesmo, lá na igreja primitiva, né? Tanto eles não vendia a propriedade. Quem disse foi tanto o próprio Evangelho, né? Pedro, né? Quando Pedro fala para Ananias, fala, olha, se eu falar, não quero vender, a propriedade é sua. Se você vendesse, continuaria sendo sua, por quê? É engraçado como essa ideia, né? Os discípulos ali quebram isso, né? Eles quebram. Eles não têm, talvez se tivesse esse problema das palavras que tem hoje, eu não posso usar essa palavra, senão eu vou ser mal entendida. Eles quebram isso porque ali eles, como a gente estava dizendo, eles não estão preocupados com um projeto político para tomar o poder de Herodes e fundar o reino socialmente apenas ali. O reino, ele transcende, ele é a vida eterna, né? E as coisas aconteciam, era algo que fluía deles. Era para assim, não, eu tô aqui eu tenho esse negócio aqui que eu não uso aqui, e tem pessoa precisando lá, vou levar para lá. Então, era uma coisa que
fluía deles, né? Que veio de Cristo, né? Sim, da que veio túnica, de Cristo. se tem duas. Tem duas, dá um. Dá uma pro seu irmão. Essa ideia do Cristo, porque aí é que está a importância do assunto ser Cristo. Porque se o assunto ser Cristo, pouco importa quem você apoia. Né? Ok, né? Mas o que Cristo, pessoal, a minha ação, ela não está centrada na pessoa. É igual se é de falei. Paulo ou de Apolo, seja lá o que for. Porque é igual eu costumo dizer, né, na igreja, tanto faz. A minha função é orar por quem está no poder. E pouco me importa quem está no poder, eu vou me direcionar a oração para ele. Então, eu já andei conversando com ele, eu falo, não, eu não consigo orar por ele. Então, você tem um problema aí. Né? Por quê? Porque o Cristo, se a gente centrar no Cristo, né, as nossas ações vão passar por ele. E se as nossas ações não forem filtradas por Cristo, o homem é mau. Eu sou mau. Nós somos maus. Pastor Elias, você sabe quando aconteceu mesmo a minha conversão, assim, que verdadeira mesmo, que eu consegui encontrar mesmo o meu caminho, assim? Uhum. Foi quando eu comecei a realmente fazer uma leitura do Evangelho. Porque chegou um momento na igreja que eu comecei a ficar meio incomodado com certas falas que eu ouvia, questionamentos e condenações que não faziam sentido para mim estarem naquele momento, ali naquele lugar. Tal situação vai pro inferno, tal pessoa. Aí, isso aqui não tá cabendo mais em mim. Aí eu comecei a buscar outros jeitos de ser igreja que pudesse me dar uma outra perspectiva. Foi aí que eu conheci, por exemplo, Frei Beto, conheci os pastorais sociais e depois os vicentinos. Mas a conversão mesmo, que eu falei, agora pronto. Agora eu posso estar no lugar que eu tiver do mundo, na condição que eu tiver, eu sei qual é a minha essência, eu sei qual é o meu trabalho. Foi quando eu tive contato com a palavra, com o evangelho. Então, gente, quem estiver ouvindo esse podcast, você que é cristão, você tem que dar esse passo além. Não fique só naquilo que você ouve. A pregação, ela nos alimenta, ela é importante. Mas faça você a sua investigação pessoal. Vá lá na palavra. Porque quando eu comecei a ler o evangelho, eu falei, não, peraí. Tá escrito isso aqui? Está escrito. Tem certeza? Tá escrito isso mesmo? Jesus falou isso? Os discípulos escreveram isso. Eu falei, não. Poxa, eu quero aprender mais sobre isso aqui. E eu me identifiquei com aquilo, né? Certo. O Tiago foi o primeiro crítico social que a gente poderia ter como referência. Sim. Ele escreve lá, a gente estava falando sobre as questões do trabalho. Toda a carta de Tiago, ele fala, perfeita. Ricos, chorem e gemam por causa das desgraças que estão para cair sobre vocês. As riquezas de vocês estão podres, suas roupas estão ruídas pelas traças. O ouro e a prata de vocês estão enferrujados, e a ferrugem deles vai testemunhar contra vocês, e como fogo lhe devorará a carne. Vocês amontoaram tesouros para o final do mundo. O salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês, que vocês não pagaram, está clamando. O que Tiago está falando aqui? Está falando, então todo mundo que tem um dinheirinho no banco vai para o inferno? Não, ele está criticando a injustiça. A injustiça ele está social. falando que a injustiça social, é isso que ele está fazendo. Exatamente. A gente também, como cristão, tem que pensar isso. Quem vai nos dar esse alimento? Em primeiro lugar, a palavra. Entendeu? Então eu faço esse convite para todos que estão nos ouvindo. Faça o seu estudo pessoal da palavra. Faça a sua investigação pessoal. Não fique fazendo, como diz Frei Beto, pescaria de versículo. Você abre aqui, hoje eu vou ler isso. Não, gente. Comece a ler o livro de Mateus, que é o primeiro dos 4 evangelhos. Vai lendo. Vê lá o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Cada ensinamento daquele traz uma coisa tão profunda que às vezes está em versículos tão pequenos que você fala, mas agora eu tenho um ensinamento para a vida. Eu falo, nossa, como é grande isso. Então a gente precisa fazer isso. Falando de Sermão da Montanha, já tá quase no fim já, né? Mas falando de Sermão da Montanha, eu tenho uma citação de Mahatma Gandhi. Que era... como chama? O religioso é hindu, né? Indiano. Hindu. Ele era indiano e hindu. Mas ele faz uma citação sobre o Sermão da Montanha que é
perfeito. Ele diz: se todas as literaturas teológicas se perdessem, se acabassem todas, e sobrasse, queimassem todas, e sobrasse só o Sermão da Montanha, nada teria se perdido. Então, tem dúvida? Volta no Cristo. Faça igual o professor Alexandre fez. Então, uma dúvida aí que é sobre uma questão aí que você viu na igreja ou que você ouviu de alguém, o que eu falei e tal, volte no Cristo. Engata o ramo. Porque aí não tem dúvida. Não tem dúvida. Nós estamos caminhando para o final, mas eu quero falar com você mais uma vez. Se inscreve aí, nos siga aí nas redes sociais. Nós estamos lá no YouTube, onde você está assistindo, provavelmente Pensando Cristo. E lá no Instagram, nós temos um ozinho a mais, Pensando o Cristo. Tá? É uma rede que está começando ainda, afinal nós estamos ainda no episódio 4, né? Mas nós estamos indo aí, estamos caminhando. O meu Instagram pessoal, Elias Soares 7965. E é isso. Vem com a gente, que nós vamos estar sempre aqui disponibilizando para vocês uma conversa produtiva, uma conversa edificadora sobre o Cristo. Bom, eu quero já passar a palavra para o Alexandre fazer as suas despedidas. Primeiramente, eu queria agradecer, né, o pastor Eliel, meu amigo, o pastor Elias, pelo convite, parabenizar pela iniciativa de vocês. Esse aqui é um trabalho muito importante que eu creio que ele vai ainda mudar muitas vidas aí, muitas pessoas que às vezes estão passando por um momento de confusão, de tristeza por ver determinadas coisas que sabe que está incomodando e vão ter uma fala aqui no podcast de vocês, vão falar, opa, então peraí, calma, deixa eu voltar, vamos pegar a Bíblia ali, vamos ver direitinho. Vai ser importante para fazer isso. Então eu só agradeço a Deus, a minha esposa que está lá em casa junto com as minhas filhas, pacientemente esperando a gente voltar, a minha família e a vocês por esse momento. E eu aprendi com a palavra que quando a gente visita pessoas importantes, a gente tem que levar presentes, né? Presentes significativos, né? Por exemplo, o nascimento de Jesus, levaram ouro e mirra e incenso. Eu não tenho ouro, nem mirra, nem incenso, né? Mas eu trouxe aqui, queria deixar com os pastores aqui, 2 livros do Papa Francisco, né? Maravilha! Que já fica também como dever de casa. Não é sugestão não, tá, viu? Quem tá assistindo, é dever de casa, obrigação. Você que é cristão, principalmente católico, tá me assistindo aí. Lê esse livro do Papa Francisco aqui, que é o Evangelii Gaudium, a exortação apostólica, e a carta encíclica Fratelli Tutti, todos irmãos, né? Sobre a fraternidade e a amizade social do Papa Francisco. Vou deixar de presente para o pastor Elias e o pastor Eliel. É do meu uso pessoal, inclusive, mas os livros, ele tem que circular, ele não pode ficar na estante, não. Então eu vou estar circulando, partilhando com os pastores aí, né? Muito obrigado. Muito obrigado, quero agradecer aí ao professor Alexandre, meu grande amigo, irmão, estamos juntos na caminhada. Muito obrigado. Você dê um abraço na sua esposa, nas crianças, tá bom? Ele me apresentou lá o padre, que é o da paróquia. Padre Jorge, né? Dê um abraço também. E a você eu quero agradecer pela companhia. Muito obrigado. E quero um abraço também para a minha princesa linda, Dora Soares. E até mais. Até o próximo. É isso aí. E nós ficamos por aqui, gente. Muito obrigado pela sua companhia. Eu quero agradecer demais ao professor Alexandre. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E obrigado a você que ficou com a gente, tá? E continue acompanhando aí as nossas conversas, porque a gente sempre tem um papo muito bom para vocês. Eu quero um beijo para a minha esposa, a Valquíria Soares, que ela me veste, ela me ajuda a me vestir. Eu não sei, dessa vez eu me vesti sozinho, então se eu tiver meio feinho, tá, a culpa é minha, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima.